bem, pessoal, o programa Geração Solidária tem um prazer muito grande de levar para você na tua casa. Olha, mais uma vez, Ciência Natural chegando para você. Geração Solidária no quadro Saúde em Pauta e Ciências Naturais está chegando agora com Ramon de Assis. Tem um prazer muito grande de levar para você as dicas e os temas que a gente aborda aqui na Geração Solidária. E hoje nós vamos falar sobre imunidade, não é isso, Ramon? Isso. Seja bem-vindo mais uma vez para a gente conversar com os telespectadores e internautas. Obrigado, é um prazer estar aqui novamente, né? E trazendo essas dicas especialíssimas aí sobre saúde. E um assunto que me agrada muito, que é a imunidade, né? Porque a naturopatia tem aí as melhores ferramentas, já que a própria definição de naturopatia é a ciência que promove saúde. Sim. Então, assim, né, nós temos a medicina, que é uma medicina que identifica as doenças, né, que trata das doenças. A naturopatia, ela busca esse percurso onde vai levar os indivíduos a ter mais saúde. Porque a gente fala muito assim, você cuida da sua saúde? Cuido, né? A gente pergunta sempre, cuido da minha saúde. Eu faço um check-up anual, faço um check-up de 6 em 6 meses. É claro que os check-ups são interessantes, são importantes, a gente tem que vasculhar, mas check-ups é para achar doença, não é para promover saúde. Então, assim, a gente tem uma ideia distorcida, né, sobre o que é buscar saúde. Então, não é fazer exames, fazer consultas regulares que nós estamos trazendo saúde para a nossa vida. Nós estamos fazendo uma averiguação se por um acaso, naquele período, nós não adoecemos. Então, buscar saúde é algo muito além disso. E ter imunidade vai no mesmo sentido de que buscar saúde, né? É entender que um organismo animal, né, e nós fazemos parte dessa parte do animal, ele precisa comer a dieta adequada para a gente. E outra coisa, a gente precisa de se movimentar. Porque às vezes a gente vê aí, né, uma sociedade muito sedentária, sim, que quer ter boa imunidade. Isso né, nós tivemos aí a pandemia, né, estamos ainda na pandemia de Covid-19. E o que eu sempre digo? Foi uma pandemia que pegou uma sociedade desinformada e completamente frágil, né? É uma sociedade que não sabe o que exatamente melhora a imunidade ou piora a imunidade, para além das vacinas, é claro. Além disso, tem coisas que a gente pode fazer em casa, né? A atividade física é uma delas, mas também a boa alimentação, a alimentação mais adequada também é outro fator. Além de algumas dicas que a gente até pode dar aí, né? Claro. Por exemplo, algumas propostas. Raramente você vai ouvir que tem um medicamento químico que aumenta a imunidade. Sim. Aliás, né? Eu convido a refletirmos sobre isso. Qual que é o medicamento químico que melhora a imunidade? Não tem. Né? Nós temos suplementos ou alimentos naturais que melhoram a imunidade. Isso comprovado, inclusive, cientificamente. Um exemplo disso é a própolis verde, né? A própolis verde, existem 3 tipos de própolis: a própolis marrom, a própolis verde e a própolis vermelha. Isso oficialmente, tecnicamente falando. E a própolis verde se trata de quando as abelhas colhem o pólen ali, né? E adicionam a sua própria enzima na floração do alecrim do campo. Então, quando as abelhas fazem isso só com o alecrim do campo, elas produzem a chamada própolis verde. E essa própolis é considerada a melhor própolis do mundo, né? Inclusive, o Brasil é um grande exportador aí para o Oriente, né? Japão, China. O Brasil só perde em produção de própolis para a Rússia. A Rússia que tem a maior produção de própolis do planeta. E a própolis é um suplemento maravilhoso, que pode já gerar aí uma imunidade de ferro, né? A gente pode melhorar muito. E não para por aí. A própolis... São gotinhas que você vai usar de própolis? Então, a própolis, em realidade, ela é sólida, né? As abelhas produzem para poder forrarem os seus ninhos. Olha que inteligência maravilhosa. Elas forram seus ninhos da própolis para proteger os seus filhotes de fungos, de bactérias e de vírus. Porque todos os vírus, bactérias e fungos que chegam aí morrem, porque legal, é forrado pelo ninho, né? Eu até sempre brinco que a própolis precisava ser patenteada pelas abelhas, né? E aí a gente pode utilizar dela de forma sólida mesmo, né? A própolis pode dissolver em algum alimento e fazer a ingestão, ou mesmo fazer na farmácia, né? Possui um processo chamado tintura, né? Pode fazer a tintura dessa própolis, que é um termo técnico, mas é a liquidificação dessa própolis, e a gente usar as gotinhas que são as mais conhecidas. Usando aí, né, um organismo adulto sem comorbidades,
pode variar aí de 30 a 60 gotas, a depender do peso, né? Então, a gente tomar aí 35, 40 gotas é uma dose de um adulto sem comorbidade, obviamente. E a gente pode usar aí 2, 3 doses dessas por semana. Já melhoraremos muito aí a nossa imunidade em geral. Claro que existem outras formas de melhorar a imunidade também. Não, é claro, meu Deus. Ramon, eu acho que nós temos temas demais. E essa semana mesmo, eu encontrei com o pessoal lá no Hospital São João, e eles falaram sobre a sua participação no programa, sobre as dicas e tal, e falando também sobre isso, que a alimentação a gente não percebe, mas quanto mal faz a alimentação, como você não usa bem, né? Como você diz, você tem que saber realmente o seu organismo, o que ele pode, o que ele não pode, tal. Então, começar a acompanhar isso, porque o que está no organismo da gente, dentro da gente, é que pode transformar a vida da gente, né? Muito, né? Tanto os alimentos certos e os alimentos errados, né? Em plena pandemia, nós tivemos aí uma preocupação enorme com a imunidade, mas a sociedade, por exemplo, sequer fazia ideia de que o açúcar ou o excesso dele, e claro, dos seus derivados, são imunossupressores, podem baixar a nossa imunidade. Então, quer dizer, quando a gente tem essa desinformação, a gente prejudica ainda mais aí, né, a nossa segurança coletiva, inclusive. Então, a gente ficou muito perdido aí, uma sociedade muito desinformada, falando açúcar, mas não é só o açúcar. O aumento da ingestão do álcool, por exemplo, durante a pandemia, foi coisa absurda, mundo afora, né? O álcool é outro imunossupressor. Quando a gente ingere a bebida alcoólica, sobretudo em demasia, nós vamos baixar a nossa imunidade novamente. Então, entender esses processos para saber a hora que a gente convém fazer certas coisas e a hora que não convém. Né? Numa convalescência, numa melhora de qualquer outro processo de resfriado ou gripal, não convém usar certos produtos, como açúcar, porque vai dificultar a nossa normalização. E por aí vai. Então, são muitos detalhes que parecem simples, mas não são. Né? O glúten, né, que é um subproduto aí do trigo, do centeio e da cevada, né? Foi mudado geneticamente, sobretudo o trigo, e com isso aumentou muito a quantidade de glúten, que é um outro produto que prejudica muito a nossa imunidade. A gente deve saber aí os alimentos que possuem glúten e evitá-los aí, principalmente em tempos aí de inverno, né? Que nós estamos nos aproximando, e ainda dentro de uma pandemia.